E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui, aproveitando esse feriado prolongado para botar as coisas em ordem, né? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês agora sobre um outro gráfico, que é o Boxplot. Boxplot, que é o gráfico em caixa, vamos chamar assim, né? Traduzindo ao pé da letra. Que ele faz o que? Ele demonstra para você a concentração da distribuição dos nossos dados. Então, por exemplo, eu tenho N observações, não esquecendo que observações são as linhas, né? Então, observações de quantos pombos eu tenho, quais são as cores, se bem que na verdade são os pombos, porque cores e afins seriam mais as características deles, seriam as variáveis. Mas a quantidade de pombos, a quantidade de pessoas, a quantidade de suco de laranja, a quantidade de gente, blá blá blá, tudo isso que você consiga analisar é uma observação. Então, em cima do boxplot eu consigo ter a maior concentração da distribuição possível, né? Então, com isso eu consigo saber aonde está. Então, o que seria isso? Então, nós temos aqui esta linhazinha vermelhinha, que é a nossa mediana. Como eu já disse em outros vídeos, o que é a mediana é o meião mesmo da nossa distribuição. Então, aqui vou até fazer de vermelho mesmo, que é para ficar condizente, né? Então, aqui eu tenho a mediana, né? Então, logo aqui no meio eu tenho a mediana. Aqui nos cantos eu tenho a minha distribuição, os cantos da distribuição. Então aqui eu tenho o famoso Q1 e aqui eu tenho o famoso Q3. E aqui, quando nós estamos tratando disso, estamos tratando sobre quartis. Eu não lembro se tem acento, quartis tem acento ou não, tá? Então eu realmente, se eu escrever errado, desculpa. Então eu tenho aqui os quartis. Então que são os quartis? Eu vou ter a minha distribuição, então, ou seja, eu tenho blá blá blá, tenho uma quantidade de dados, então eu vou dividir ele em 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir ele em 4, sendo que o do meio é a mediana. Tá, e o que cacetes isso daqui me ajuda, né? Então, como que eu vou saber exatamente isso? Falando em Q1, Q2, o que seriam isso? Esses daqui são os bigodinhos da nossa distribuição, que é o quê? É o limite ao qual a gente consegue interpretar, sabendo que dentro do que está ali não é um outlier. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho um cálculo em cima disso, né, para eu saber qual que é o limite superior e o limite inferior desses dois bigodinhos aqui, né, tanto que se chama whiskers também, né? Então eu tenho o limite deles. Então, para eu saber o limite superior, então seria o Q3, né? Então eu tenho o Q3 aqui, mais o que? Mais 1,5 IQR. Opa, S não, né? R, desculpa. R. O que seria o IQR? É a amplitude interquartil range, né? O alcance interquartil, que é o quê? Que é esse bendito todo aqui, que é calculado com o Q3 menos Q1. Então, em cima dessa distribuição, eu vou fazer 1,5 para cima, para qualquer valor que tiver 1,5 acima, ele é um outlier, e qualquer valor que tiver 1,5 IQR abaixo, ele é também um outlier. Então, se for o limite inferior, é igual a Q1 menos 1,5 IQR. E eu não vou colocar o pontinho aqui, vou colocar só o pontinho só para poder mostrar que a gente está fazendo uma multiplicação em cima disso. Beleza. Como que eu calculo esse bendito? Então vamos na mão aqui mesmo. Tá? E uma coisa que eu esqueci de falar. O cálculo de quartil, ok? Então você tem em torno de 9 algoritmos que calculam quartil. Tá? Os quartis. Eu vou passar um para vocês. Então eu vou colocar uma distribuição bem simples, do 1 ao 8. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza. Primeiro vamos começar na brincadeira. Como que eu calculo a mediana? A mediana é o valor do meio.
Só que como nós estamos tratando sobre pares, então nós vamos pegar os dois valores que estão no meio e tirar a média deles. Tá. Então, possamos dizer que tem 4 para a esquerda, 4 para a direita. Então, eu tenho bem exatamente esses dois aqui. Então, vai ser 4 mais 5 dividido por 2, que nada mais é que 9 dividido por 2, que nada mais é que 4,5. 4,5 mais 4,5 dá 9. Então, como nós já temos exatamente esse valor, vamos colocar ele aqui no meio. Né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. A mediana eu vou colocar de vermelho. Então, 4,5. Ok? Então, vou colocar os outros dois valores, os outros 4 valores superiores. 5, 6, 7, 8. A mediana está aqui no meio, mais por observação. Ok? Então, qual que é o valor do meio aqui do limite inferior, da parte inferior? Eu tenho aqui esses dois. Então, 2 mais 3 dividido por 2 vai dar igual a 5 dividido por 2, que dá 2,5. Ok? Então, dá 2,5. Então, o primeiro quartil está aqui, o Q1. Q1 igual a 2,5. Qual que é o daqui de cima? São esses dois também. Então, 6 mais 7 dividido por 2, que vai dar 13 dividido por 2, que vai dar 6,5. Ok? Só você ver quando você tem dois valores, é tipo no meio deles. Então, dois valores sequenciais. Então, eu tenho 6 e 7, 6,5. Então, se eu tiver 30, 31, 30,5 e assim por diante. Então, aqui o Q3 é o 6,5. Então, nós temos essa distribuição. Então, nós temos... e o Q2, quem que é? O Q2 nada mais é que a mediana. Ok? Então, tem aqui esses benditos. Então, qual que seria o interquartile range? IQR. O IQR é o quê? É Q3 menos Q1. Que é quanto? Qual que é o Q3? 6,5. Menos quanto? 2,5. Que dá quanto? 4. Então, o interquartile range é... o I, eu vou até colocar numa corzinha... Está começando a bagunçar, mas acompanhe comigo o raciocínio. IQR igual a 4. Beleza? Beleza. Agora que nós temos o interquartile range, nós temos que calcular os limites. Então, eu tenho o limite superior, que nada mais é que o Q3 mais 1,5 IQR. O que é este daqui? Então, qual que é o Q3? O Q3 é 6,5 mais 4 vezes 1,5. Então, vai dar 6,5, ok? Aqui é um 5, mais quanto que é 4 vezes 1,5? Dá 6. 6. Então, dá 12,5. É o limite superior. Então, qual que é o limite inferior dele? Limite inferior, que é Q1, que é menos 1,5 IQR. Que é quanto? Quanto que é Q1? Q1 é 2,5 menos quanto? Menos 6. Então, eu vou ter menos... é que aqui não dá 4, né? 2,5... quando é número quebrado assim, eu fico meio embaçado. Então, aqui dá 4, 3,5. Né? Então, é que eu sou ruim mesmo de conta, principalmente quando é assim. Vamos lá. Então, 2,5 menos 6, 3,5. Então, acertei. Então, nós temos aqui os valores. Então, quanto que é o Q1? Q1 aqui, neste caso, Q1 é quanto? Q1 é 2,5. 2,5. Quanto que é a mediana? A mediana, 4,5. Quanto que é o Q3? Q3, 6,5. Então, vou colocar aqui, 6,5. Quanto que é o interquartile range? Interquartile range é IQR igual a 4. Qual que é o limite superior? Limite superior é 12,5. Então, qualquer valor que passar de 12,5, ele vai ser considerado um outlier. Se isso aqui fosse, por exemplo, um 13, então seria um outlier. O de baixo, em cima dessa distribuição, eu tenho menos 3,5. Então, qualquer valor que for menor que 3,5, ele também vai ser considerado um outlier. Por exemplo, aqui se eu tivesse um menos 10,
por exemplo, ele seria um outlier, ele seria somente um pontinho, ele não estaria nessa distribuição. Ah, mas como que eu poderia visualizar isso? Então, se eu tivesse aqui uma distribuição, ok? Então, eu tenho uma distribuição quase normal. Ela não é normal porque eu estou desenhando de uma forma anormal, né? Porque minha mesinha está torta, então ele desenha meio anormal. Então, infeliz para cá, ó, minha mão é firme pra cacete. Então, eu vou ter uma distribuição quase normal, ok? Então, se eu tivesse uma mediana, a mediana estaria aqui, né? Beleza, mediana, ok? Então, eu tenho a mediana aqui bem no meio. Se eu fosse para colocar a distribuição, então meu box plot ficaria mais ou menos assim. E puxa para cá até o -2 e puxa para cá até o -2. Ah, se tivesse uma curva mais... Se ela tivesse... É que eu sempre esqueço a bendita da palavra, né? Se ela tiver um skew, né? Isso daqui... Se ela for torta, né? É que eu sempre esqueço a bendita da palavra. Curvada, né? Isso daí mesmo. Então se ela for curvada para a esquerda, então a minha distribuição ficaria mais ou menos assim, ok? Então eu vou colocar isso aqui, desculpa. Então ele estaria mais ou menos assim, né? Então eu tenho a mediana aqui, tenho uma melequinha para cá, eu teria uma cordinha um pouco maior e talvez algum valor aqui para direita. Se acontecesse o contrário, se fosse tipo desse jeito a minha distribuição, eu teria mais ou menos a mediana um pouco mais para cá, eu teria o meu box plot aqui, né? Então mais comprido para cá e alguns pontinhos e o bem curtinho aqui para a direita. Beleza? É lógico que não é uma representação 100% perfeita, é muito mais para nós podermos passar por cima antes de eu passar para vocês algum código. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que a aula não tenha ficado tão atropelada ao ponto de vocês entenderem nada. Mas é isso aí, galerinha. No próximo vídeo já passo para vocês como nós programamos isso no nosso querido ggplot. É isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.